Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 5, os 7 selos. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos mais uma vez buscando a Tua direção, buscando a Tua ajuda. O Senhor que inspirou a escritura do Apocalipse, o Senhor que deu a visão para João dos 7 selos, pedimos que o Espírito Santo neste momento venha abrir a nossa mente para entendermos esta visão e as mensagens que ela contém para os nossos dias. Derrama, portanto, o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. A lição número 5, os 7 selos. Queridos, a visão dos 7 selos é a visão do livro selado com 7 selos. Aparece no capítulo 5 de Apocalipse. Você abra a sua Bíblia, portanto, em Apocalipse capítulo 5. Você vê aqui o Pai, o Deus Pai, assentado sobre o trono, tendo na sua mão direita o livro selado com 7 selos que ninguém podia abrir. Nem o Pai podia abrir. Nenhum dos anjos no céu podia abrir o livro. E João chorava. Por isso, um dos anciãos se aproximou de João no capítulo 5 e no verso 5 disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Queridos, somente Jesus Cristo é digno e tem autoridade de abrir o livro selado com 7 selos, porque a ele foi dada a autoridade de julgar. Conforme diz em João capítulo 5 e o verso 22, ali diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. João 5, 22. Por que o Pai a ninguém julga? Porque ele foi o primeiro ser acusado no universo. Queridos, foi Jesus Cristo quem defendeu o Pai no céu, expulsando Satanás. E é Jesus Cristo quem vai defender o Pai na corte celestial, no tribunal celestial, marcado no calendário de Deus para ter início no dia 22 de outubro de 1844. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel capítulo 8, verso 14, aponta para 1844 como o término dos 2.300 anos. Ali começou então, neste ano, o juízo celestial. E Jesus Cristo recebeu o livro da mão do Pai, recebendo autoridade para julgar. E João capítulo 5, verso 27 diz que ele recebeu a autoridade de julgar porque ele é filho do homem. Jesus nasceu, viveu aqui nesta terra, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Foi entronizado no santuário do céu na festa do Pentecostes, no ano 31, exatamente no dia do Pentecostes, no dia da inauguração do santuário celestial. Jesus foi entronizado como nosso sacerdote. Mas, queridos, ele trabalhou como sacerdote no santuário do céu por mais de 1.800 anos, até que em 1844 ele entrou no Santíssimo para a função de sumo sacerdote, para realizar o juízo celestial. Isto está exatamente aqui no capítulo 5, no verso 7. De Apocalipse, capítulo 5, verso 7, onde diz: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Jesus veio ao Pai no Santíssimo e recebeu da mão do Pai o livro selado com 7 selos. É esta mesma cena que Deus mostrou para Daniel em capítulo 7, verso 13, quando Daniel viu o Filho do Homem vindo ao Ancião de Dias para iniciar o juízo. Daniel capítulo 7, verso 13. Portanto, queridos, Daniel e Apocalipse se complementam, se explicam. A mesma cena de Daniel 7,13 está explicada aqui também em Apocalipse capítulo 5, verso 7, quando Jesus abre os livros e inicia-se o juízo. Queridos, os 7 selos são abertos a partir do capítulo 6. Na parte de domingo, nós temos a abertura do primeiro selo. Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 6 e vamos ver a partir do verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres viventes que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Este
cavaleiro é Jesus Cristo. Este cavalo branco representa o povo de Deus, a igreja remanescente de todos os tempos, em todas as eras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em todas as eras, Deus sempre teve uma igreja remanescente. Deus sempre teve um fiel remanescente. Lembram-se vocês que nos dias de Elias, quando Elias lamentava dizendo: ó Senhor, só eu restei daqueles que são fiéis a Deus. E Deus disse para Elias: não, Elias, não somente você. Existem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Portanto, queridos, Deus sempre teve o seu remanescente fiel, representado pelo cavalo branco. Jesus Cristo é o cavaleiro. Ele saiu vencendo e para vencer. Por isso também, lá em Apocalipse capítulo 19, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 19, aqui nós vamos encontrar este outro cenário de Jesus Cristo também montando um cavalo branco. Apocalipse capítulo 19, o verso 11 em diante. Esta é a mais linda descrição da segunda vinda de Jesus. E Jesus aparece descendo do céu em poder e glória, mas montado num cavalo branco. Capítulo 19, verso 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui neste capítulo, mais uma vez, o povo de Deus está representado pelo cavalo branco. Jesus Cristo é o cavaleiro. Queridos, na visão dos 7 selos, aparecem 4 cavalos, com 4 cores diferentes. De onde vem este simbolismo? E por que são 4? Abra sua Bíblia em Zacarias. O livro de Zacarias, no Antigo Testamento, pode trazer luz para você e para mim, para podermos entender por que cavalos e por que são 4 cavalos. Aqui nos diz no capítulo 6 de Zacarias. Lembrem-se que Zacarias é conhecido como o profeta da restauração do templo. Portanto, queridos, na restauração do templo, a Bíblia diz lá em Daniel 8,14, e até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, o santuário será restaurado. A restauração do santuário celestial iniciou em 1844, quando esta verdade foi restaurada e começou a ser pregada ao mundo. Aqui, queridos, no capítulo 6 de Zacarias, nós encontramos o lugar de onde veio este cenário dos 4 cavalos. Abra sua Bíblia, Zacarias capítulo 6, versos 1 em diante. Aqui lemos: e outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos e fortes. Portanto, queridos, de onde vem este simbolismo usado lá no Apocalipse? De Zacarias, o profeta da restauração do templo. E mais aqui, o verso 4 diz assim: e respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Quando Zacarias perguntou: o que é isto, Senhor, estes 4 cavalos? O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu. Queridos, os 4 ventos do céu é uma expressão usada para os 4 pontos cardeais: norte e sul, leste e oeste. Portanto, o número 4 representa os 4 pontos cardeais. Significa que o juízo celestial inclui toda a plenitude da terra. Todos os habitantes da terra, em todos os tempos, eles serão incluídos no juízo celestial. Agora você pode perguntar: mas pastor, por que Deus escolheu o simbolismo de cavalos? Por que não escolheu um outro animal? Também aqui no livro de Zacarias, abra sua Bíblia em Zacarias, o capítulo 10. Aqui menciona que o simbolismo do cavalo é o simbolismo do povo de Deus. A Bíblia explica a Bíblia. E aqui nós lemos no capítulo 10, no verso 3. Capítulo 10, verso 3 de Zacarias: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja.
Judá, a casa de Deus, é comparada a um majestoso cavalo na batalha, na peleja. Portanto, na profecia bíblica, cavalo é um símbolo do povo de Deus. E por que 4? Porque o número 4 representa os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Portanto, voltemos agora para Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 começa falando do cavalo branco, que representa a igreja e o povo remanescente de Deus de todas as eras, Antigo e Novo Testamento. O fato de você e eu pertencermos à igreja remanescente de Deus não significa que nós estamos salvos. Nós precisamos manter uma dependência diária do nosso Senhor Jesus Cristo, uma comunhão diária, mantendo-nos ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, para que quando o nosso nome for passado em juízo, nós sejamos achados fiéis. Portanto, todos nós seremos julgados. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso 1. Romanos capítulo 8 e o verso 1. Aqui nós lemos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos serão julgados, queridos. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. É assim que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5 e o verso 10. Aqui nós lemos: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. A igreja remanescente, os fiéis dentro da igreja remanescente, também os mornos, os infiéis, também serão julgados, mas os que estão em Cristo não serão condenados. E o que falar daqueles que não pertencem à igreja remanescente, mas pertencem a outras igrejas? Também serão julgados. Aqui diz: todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Porque Deus tem seus filhos e filhas presentes em todas as igrejas, em todas as denominações, em todas as religiões. Por isso todos serão julgados, mas quem estiver em Cristo não será condenado. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4 e o verso 17, abra sua Bíblia, em 1 Pedro capítulo 4, verso 17, diz que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pelos remanescentes. Aqui diz, primeira carta de Pedro capítulo 4, verso 17, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Na parte de segunda-feira, aqui temos o segundo e terceiro selos. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 6 e vamos ler o segundo e o terceiro selo. Apocalipse capítulo 6 e os versos 3 e 4. Verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho representa as igrejas que clamam pelo sangue de Jesus Cristo, mas não obedecem os mandamentos de Jesus Cristo. São lideradas? Sim, mas não pelo líder Jesus Cristo, mas sim pelo líder que detesta, que odeia a lei de Deus, Satanás. O cavaleiro do cavalo vermelho não é Jesus Cristo, porque aqui diz que este cavaleiro foi-lhe dado para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Jesus Cristo é o rei da paz. Satanás é aquele que produz a desgraça, as guerras, a matança, a violência, e ele é quem lidera o povo que diz que está salvo pelo sangue de Jesus Cristo, mas se nega a obedecer os mandamentos de Deus. Por isso, queridos, o cavalo vermelho representa igrejas evangélicas e protestantes. Mas por que eles estão aqui no julgamento? Porque Deus tem seus filhos fiéis e verdadeiros dentro das igrejas evangélicas e protestantes.
assim como Jesus Cristo tem seus filhos na igreja remanescente, representada pelo cavalo branco, Deus tem seus filhos fiéis também nas igrejas evangélicas e protestantes. Queridos, em toda a igreja existe joio, existe trigo. E nós nos alegramos, queridos, porque sabemos que a igreja remanescente não é a única igreja que vai ser salva. Deus tem pessoas que serão salvas de todos estes grupos representados pelos 4 cavalos. Porque diariamente, queridos, pessoas cristãs que amam a Deus, mas que ainda não conhecem toda a luz, elas podem ainda não estar guardando o 4º mandamento da lei de Deus, o Santo Sábado, mas, queridos, eles serão julgados pela luz que possuem. Deus tem um grande grupo de filhos e filhas sinceros nas igrejas evangélicas e protestantes. Vamos seguir então para o 3º selo, no verso 5. E havendo aberto o 3º selo, ouvi dizer ao 3º ser vivente: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Sobre o cavalo preto está um cavaleiro que tem a balança na mão. Somente Jesus Cristo pode ter a balança na mão. Mas, queridos, existe uma igreja na terra cujo líder pretende ter a autoridade de ter a balança na mão, de julgar. A balança na mão significa juízo, julgamento. Os papas reivindicam para si autoridade e poder para julgar as pessoas, para salvar umas e para condenar outras, para mandar pessoas para o céu ou para a perdição. Mas, queridos, Deus tem um povo fiel e verdadeiro dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Deus tem pessoas que estão ali vivendo a pequena luz que possuem. E eles serão julgados também. E aqueles que forem achados fiéis serão salvos. Por isso aqui diz no capítulo 6, e o verso 6 nós lemos: e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, cuja ordem foi: não danifiques o azeite e o vinho, se refere aos filhos sinceros de Deus presentes na Igreja Católica Romana. Queridos, durante toda a Idade Média e hoje também, Deus tem uma multidão de pessoas sinceras, dentro desta que é a maior das igrejas cristãs. Queridos, embora o líder desta igreja reivindique o poder e autoridade para julgar, ou para condenar, ou para salvar pessoas, para perdoar pecados, mas é somente Jesus Cristo que tem a balança na mão. Só Ele pode julgar. Só Ele pode dizer: pesado foste na balança e achado em falta. Jesus Cristo tem uma mensagem de alegria, de esperança e de salvação para os milhões de filhos de Deus que estão na Igreja Católica. Eles, no momento certo, ouvirão o chamado: sai dela, povo meu, e se unirão, sim, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A expressão não danifiques o azeite e o vinho se refere a que nós não deveremos desprezar estes nossos queridos irmãos católicos, porque ali Deus também tem um povo especial. Na parte de terça-feira, a cena do 4º selo. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse 6 e vamos ler o verso 7 em diante. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. É muito fácil você perceber, querido amigo, que o cavaleiro do cavalo amarelo não é Jesus, porque o nome dele é Morte, é inferno. E ele recebe autorização para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. O cavalo amarelo representa as igrejas não cristãs. Budismo, shintoísmo, islamismo, hinduísmo, todas estas religiões não cristãs. Mas por que elas entram no juízo? Porque a palavra de Deus diz:
todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Todos, de todas as religiões e igrejas. E, queridos, precisamos entender que Deus tem seus filhos fiéis também dentro dessas religiões não cristãs. Dentro do islamismo, Deus tem se manifestado a muitas pessoas através de sonhos, enviando anjos, dando estudos bíblicos para estas pessoas. Dentro do hinduísmo, do budismo, Deus tem seus filhos sinceros. Assim como Deus um dia falou para Pedro: Pedro, eu estou pedindo para você ir até a casa de Cornélio. Cornélio é um homem temente a Deus. Cornélio não pertencia ao povo de Deus. Ele pertencia à religião romana, o mitraísmo, adoração ao sol, mas ele era fiel e temente a Deus. Queridos, Cornélio seguia a pequena luz que tinha. Assim, existem nestas religiões não cristãs pessoas que estão seguindo a pequena luz que têm, mas são filhos sinceros de Deus. E eles serão julgados, mas não serão condenados, porque viveram a luz que receberam de Deus. As pessoas não são julgadas pela luz que eu tenho. Cada um será julgado pela luz que recebeu individualmente. Esta visão geral dos 4 cavalos mostra que em todas as igrejas, desde a igreja remanescente, envolvendo também todas as igrejas evangélicas, protestantes, envolvendo a igreja católica e envolvendo também todas as religiões não cristãs, Deus tem pessoas sinceras. Por isso todos são julgados. Uns nomes serão rejeitados, outros nomes serão conservados no livro da vida. É muito importante, queridos, que entendamos que o livro selado com 7 selos foi entregue nas mãos de Jesus exatamente no lugar santíssimo do santuário celestial. Não foi para dar para Jesus uma visão geral da história. Não foi para dar para você uma visão geral da história. Porque no lugar santíssimo do santuário, o que ocorria era o juízo, o dia do juízo. Por isso, queridos, quando Jesus no santíssimo do santuário recebeu das mãos do Pai o livro selado com 7 selos, é uma evidência forte e bíblica de que era o início do juízo celestial. Abriram-se os livros e iniciou-se o juízo. Na parte de quarta-feira, a abertura do 5º selo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6 e vamos ler então a partir do verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Queridos, o 5º selo fala claramente de juízo. O clamor dos mártires, aqueles que morreram derramando sangue em testemunho e por amor a Jesus Cristo, eles estão clamando: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É fácil nós entendermos por que é que eles dizem: até quando não nos julgas? Porque todos estavam sendo julgados. Todos os mortos da igreja remanescente, todos os mortos das igrejas evangélicas e protestantes, todos os mortos da igreja católica, todos os mortos das religiões não cristãs estavam em julgamento, desde 1844 para frente. Mas os mártires não. Então eles perguntam: por que, Senhor, eles estão sendo julgados e nós não? A pergunta deles foi: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Até quando? Representa, simboliza que eles estavam esperando, aguardando. Mas, queridos, existe um tempo certo. No juízo celestial, existe um momento certo para o julgamento dos mártires. E que tempo é este? Deus respondeu para eles no verso 11: E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O que Deus está dizendo é que o número dos mártires ainda não se completou. Ainda nós vamos ter mártires.
ainda nós vamos ter pessoas derramando sangue por amor a Jesus. Mas, queridos, tudo isso vai acontecer agora nestes últimos anos que antecedem o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça é o fim do juízo. Mas antes do fim do juízo, antes de se fechar a porta da graça, haverá a conversão de uma multidão muito grande. Vai ser o tempo do decreto dominical. Será o tempo da perseguição ao povo de Deus. Neste tempo, vai se completar o número dos mártires. Pessoas fiéis derramarão o seu sangue por amor a Jesus. Mas, queridos, cada mártir que morre não diminui o número dos salvos. Por quê? Porque o sangue dos mártires é como semente, produzindo uma grande colheita para o reino de Deus. Morre um mártir, se convertem 10, 15, 20 outros filhos e filhas de Deus. Queridos, quando nós chegamos no quinto selo, uma pergunta que sempre é feita é: pastor, por que o quinto selo não tem um cavalo para eles, para os mártires? Queridos, não existe um cavalo para representar os mártires, porque os mártires pertencem a todos os grupos, todos os 4 grupos já mencionados. Existem mártires na igreja remanescente, existem mártires nas igrejas evangélicas e protestantes, existem mártires que morrem e que são católicos. Nós podemos ler as notícias e ver quantas pessoas estão sendo mortas nos países árabes, nos países muçulmanos, pessoas que são martirizadas nestes países islâmicos. Eles não perguntam para elas: qual é a tua igreja? A tua igreja é a remanescente, ou a tua igreja é a evangélica, ou a tua igreja é a católica? Eles não perguntam, basta ser cristão. Eles matam, eles queimam. Queridos, portanto, os mártires pertencem a todos os 4 grupos aqui representados. Por isso não existe um cavalo especificamente para os mártires. Mas eles são um grupo especial. Eu gostaria de ler para vocês o que está neste livro Primeiros Escritos, na página 18. Falando sobre os mártires, a serva de Deus, Ellen White, fala o seguinte: no trajeto, encontramos uma multidão. Ela está falando de uma visão que ela teve no céu. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda das suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças, que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O Monte Sião estava exatamente diante de nós. Queridos, Deus mostrou para Ellen White em visão que os mártires são um grupo especial. Eles estão aqui representados no Apocalipse, no capítulo 6, no 5º selo, como o selo dos mártires. Mas eles ainda não estão sendo julgados, porque serão julgados somente quando o número deles se completar. Por que o número vai se completar? Porque depois do fechamento da porta da graça, queridos, não mais teremos mártires. Os filhos de Deus não mais vão morrer depois que a porta da graça se fechar. Por quê? Porque se os filhos de Deus forem mortos depois do fechamento da porta da graça, eles estariam morrendo em vão para não converter ninguém, porque ninguém mais vai ser convertido depois que a porta da graça se fechar. Mas estes mártires que morrem antes do fechamento da porta da graça, no tempo em que a grande multidão se converterá, então o sangue deles servirá de semente para germinar e produzir uma grande colheita para o reino de Deus. Pode crer, meu querido irmão, que esta grande perseguição vai iniciar com o decreto dominical. Por quê? Porque aqueles que insistem em guardar os mandamentos de Deus serão perseguidos. No livro O Grande Conflito, no capítulo 36, na página 592, nós lemos: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Ministros que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis como ordenadas de Deus. Nas assembleias legislativas e tribunais de justiça,
Os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Dar-se-á um falso colorido às suas palavras, a pior interpretação será dada aos seus intuitos. Ao rejeitarem as igrejas protestantes os argumentos claros das Escrituras Sagradas em defesa da lei de Deus, almejarão fazer silenciar aqueles cuja fé não podem subverter pela Bíblia. Os dignitários da Igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Grande conflito, página 592. Queridos, fica claro que a grande angústia, como nunca houve, vai ter início com o decreto dominical. E os fiéis guardadores dos mandamentos de Deus serão sim perseguidos, e neste tempo o número dos mártires se completará. E então eles serão julgados. Na parte de quinta-feira, a abertura do sexto selo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6 e vamos ler os versos 12 em diante. Aqui nós lemos: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Queridos, aqui nós temos a abertura do sexto selo. A mesma pergunta feita em relação ao quinto selo, pode alguém fazer em relação ao sexto selo. Por que não existe um cavalo para o sexto selo? Queridos, o sexto selo está falando do juízo dos vivos. E todos os vivos que serão julgados, sejam os que receberão o selo do Deus vivo, ou sejam aqueles que vão receber o sinal da besta, todos eles pertencem a um dos 4 cavalos. Entre aqueles que receberão o selo do Deus vivo em suas frontes, estão pessoas que fazem parte da igreja remanescente, representada pelo cavalo branco, mas existem pessoas sinceras também, que pertenciam às igrejas evangélicas e protestantes. Existe também uma grande multidão, nós diríamos a maioria dos salvos ainda hoje está em Babilônia. Portanto, queridos, não existe um cavalo especificamente para o sexto selo, porque é o julgamento dos vivos, e os vivos julgados são dos 4 cavalos, ou seja, dos 4 grupos, cobrindo a totalidade da terra, de norte a sul, leste a oeste. Mas este julgamento dos vivos não vai começar no anonimato. Ele não vai começar de uma forma secreta, de uma forma silenciosa. Porque o verso 12 diz que quando Jesus abrir o sexto selo, haverá um grande tremor de terra. E este grande tremor de terra será sentido por todos os continentes da terra, por todas as pessoas. Todos saberão que algo estrondoso e majestoso está para acontecer por causa do grande tremor de terra. Na sequência, logo em seguida, haverá então o escurecimento do sol, e a lua em cor de sangue, e as estrelas cairão do céu. Queridos, esta sequência de sinais, num curto período de tempo, vai abalar a terra, abalar as multidões, e todos procurarão saber o que é que está acontecendo. Que sinais são estes que estão ocorrendo? É o fim do mundo? Queridos, só o povo de Deus, que entende a doutrina do santuário, que entende que o juízo dos mortos começou em 1844 e que o juízo dos vivos vai ter início com a saída e aprovação do decreto dominical. Somente então os vivos começarão a ser selados. É muito importante entendermos, queridos,
que a palavra selo não pode ser interpretada da forma como nós pensamos e queremos. O que é selo? Selo é literal, é para selar. O povo de Deus está sendo selado. O selamento começou pelos mortos em 1844. O selamento passará para os vivos a partir do decreto dominical. Então, o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo em suas frontes. E os ímpios que insistem em rejeitar os mandamentos de Deus, que insistem em santificar o primeiro dia da semana, o domingo, então eles receberão o sinal da besta. Queridos, nesse tempo, o povo de Deus não poderá nem comprar e nem vender. Seremos perseguidos, mártires existirão neste tempo, mas nós ficamos felizes. Por quê? Porque é mais um pouquinho de tempo e o fim virá. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Quando as pessoas estiverem aturdidas e perplexas, perguntando que sinais são estes? O que é que está acontecendo? O que significa isto? Somente o povo que entende a doutrina do santuário, somente o povo que entende as profecias da Bíblia, eles terão uma resposta. É chegada a hora do juízo dos vivos. É chegada a hora do juízo dos vivos. Assim como chegou a hora do juízo dos mortos em 1844, vai chegar a hora do juízo dos vivos quando for aprovado o decreto dominical em forma mundial. E queridos, nós temos que dar esta mensagem. E menciona na sequência, no capítulo 6, verso 17, uma pergunta. Qual é a pergunta do verso 17? Porque é vindo o grande dia da sua ira. É o grande dia do juízo. E quem poderá subsistir? Quem vai subsistir no juízo? Esta pergunta é respondida no capítulo 7. Lembre-se que o capítulo 7 pertence ao sexto selo. É continuação do sexto selo, explicando quem vai ficar em pé no juízo celestial. Diz aqui no capítulo 7, verso 1 em diante. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Esta é a única vez em que esta expressão aparece na Bíblia, o selo do Deus vivo, e aparece no contexto do sexto selo. Queridos, quando é que o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo? Somente quando for aprovado o decreto dominical. Será uma obra paralela. O selamento dos ímpios com o sinal da besta e o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo é uma obra paralela, é o julgamento dos vivos. Por quê? Aqueles que forem selados pelo sinal da besta não mais se salvarão. E aqueles que forem selados pelo selo do Deus vivo não mais se perderão. Eles foram selados. O caráter de Jesus foi fixado neles. E o nome deles permanece para sempre no livro da vida. E eles agora são batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. E ardendo pelo poder do Espírito Santo, eles estarão em chamas do Espírito Santo. E eles proclamarão as 3 mensagens angélicas como se fossem uma só mensagem compacta. Sai dela, povo meu. E neste tempo haverá uma conversão como nunca houve. Por isso, queridos, o sexto selo está por acontecer, muito em breve. Há pessoas que perguntam, pastor, mas este sinal no sol, na lua, nas estrelas, não ocorreu também lá no passado? Em 1755, o terremoto de Lisboa, 1780, o escurecimento do sol e da lua, e 1833, a queda das estrelas? Eu digo sim, queridos, estes sinais têm dupla aplicação. Aqueles sinais proféticos que ocorreram lá no século XVIII estavam preparando o mundo para o início do juízo dos mortos. Mas agora, queridos, nós temos de uma forma muito mais marcante estes sinais sendo anunciados e sacudindo a terra, sacudindo os céus e preparando o povo para o juízo dos vivos. Porque este é o tempo da conversão da grande multidão, a maior conversão de todos os tempos. E Deus não vai julgar os vivos sem primeiro notificar, sem primeiro avisá-los. Todos poderão fazer a decisão de uma forma inteligente a favor dos mandamentos de Deus ou a favor do domingo. Porque todos serão esclarecidos o que é o selo do Deus vivo e o que é o sinal da besta. E queridos, nós não poderíamos terminar os 7 selos sem falarmos do 7º selo.
O sétimo selo está no capítulo 8, verso 1 ao verso 5. Convido você para ler comigo. Capítulo 8 de Apocalipse, versos 1 até o verso 5. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. A abertura do sétimo selo é a conclusão do ciclo dos 7 selos. Os 7 selos representam as 7 fases do julgamento do povo de Deus. Deus escreve em ciclos de 7. Deus trabalha em ciclos de 7. Deus julgará o seu povo no tribunal celestial num ciclo de 7. 7 fases. E o sétimo selo é a conclusão do juízo. É o fim do juízo. É o fechamento da porta da graça. E aqui diz o verso 2, capítulo 8, verso 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Os anjos que receberam as trombetas só receberam depois que o sétimo selo foi aberto. O sétimo selo ainda não foi aberto. Portanto, queridos, os 7 anjos ainda não receberam as 7 trombetas. E o que mais? Quando o sétimo selo for aberto, o verso 3 diz que haverá uma grande intercessão. Vai ser a maior de todas as intercessões de Jesus junto ao altar de incenso diante do trono do Pai. A maior de todas as intercessões significa que será a maior de todas as conversões de todos os tempos. Por isso diz o verso 3, capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo, este anjo é Jesus, e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Muito incenso quer dizer que será uma grande intercessão. Antes de se fechar a porta da graça, se faz a maior de todas as intercessões, muito incenso, para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Queridos, depois que Jesus fez esta grande intercessão, haverá então a conversão da grande multidão, os conversos da hora undécima. Então chega o momento de Jesus Cristo fechar a porta da graça. Chega o momento de Jesus Cristo jogar o incensário sobre a terra e falar, não tenho mais incensário. Quando o sacerdote não tem mais o incensário na mão, significa que ele não mais intercede. Aqui diz o capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Agora não é mais de incenso. Agora Jesus terminou a intercessão e enche o incensário de ouro de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Aqui termina o ciclo dos 7 selos. Termina com vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Essa expressão é a expressão que mostra o fim de cada ciclo. Queridos, eu gostaria de ler para vocês o que está neste livro, Primeiros Escritos, na página 279. Página 279. Deus mostrou para sua serva, Ellen White, a visão de Jesus Cristo lançando o incensário sobre a terra. Essa expressão só existe em Apocalipse capítulo 8, verso 5. É uma expressão que pertence ao sétimo selo. Veja o que Jesus Cristo fez. Depois de fazer a grande e última intercessão, o que é que Jesus fez? Primeiros Escritos, página 279. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava para finalizar. O poder de Deus havia repousado sobre seu povo. Tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora da prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor e se reanimara o vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber as mensagens. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita. E os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Estão percebendo?
Deus mostrou para Ellen White a visão de Jesus Cristo depois da grande e última intercessão. Pegou um incensário e lançou sobre a terra. Vou ler de novo. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hóstia angelical tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, verso 11. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Primeiros Escritos, página 279 e 280. Queridos, está muito claro que o 7º selo é sim o fechamento da porta da graça. É o fim do juízo. Se o 7º selo é o fim do juízo, foi assim que Deus falou para sua serva. Então é porque os primeiros 6 selos é o processamento do juízo. São as 6 fases do juízo que culminam com o fim do juízo, quando Jesus lança o incensário sobre a terra. Meu querido irmão, todos seremos julgados, mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Regozije-se com esta alegria da salvação. Regozije-se que Deus está preparando você para receber a chuva serôdia do Espírito Santo, o selo do Deus vivo em sua testa, e o seu nome será mantido no livro da vida do Cordeiro. Que Deus encha o teu coração com esta alegria, com esta paz. É o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.